O capítulo 13 de Mateus é marcado por várias parábolas. Parábolas que representam o reino dos céus. Dentre elas, talvez a mais conhecida, a parábola do semeador. O semeador que saiu a semear e lançou a sua semente em 4 tipos de solos diferentes. Mas o que me chamou a atenção e é algo que está no meu coração para esses dias. Eu creio que é algo que está e vai estar no coração de você que está nos assistindo. Essas 2 parábolas, que têm um significado muito parecido, e de grande valor, e de grande confronto para a nossa vida. A primeira história é de um homem que foi visitar um campo, que foi visitar uma terra. E neste campo, nessa terra, nessa propriedade, neste terreno, ele encontra um tesouro escondido. Um tesouro enterrado. Antigamente as pessoas, elas não tinham um banco como nós temos hoje, então elas enterravam tesouros. Por isso que nós assistimos aqueles filmes onde as pessoas vão atrás de tesouros que estão enterrados em algum lugar, o mapa do tesouro, onde aquela riqueza está enterrada, colocavam em baús e enterravam. Era costume daquele povo enterrar tesouros. E aquele homem foi ver um campo e descobriu que havia um tesouro enterrado naquele campo. Então ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para adquirir aquele campo. As outras coisas deixaram de ter valor, porque ele quis aquele campo. O outro é um homem que negociava pérolas. Ele era um pesquisador. Ele era um negociante. Ele era um conhecedor nesta área. E ele buscava encontrar a pérola perfeita. A pérola de grande valor. E ele encontrou. E quando ele encontrou aquela pérola de grande valor, todas as outras perderam o brilho para ele. Sabe quando você encontra algo que mexe com você? Sabe quando você encontra algo que você tem certeza e todas as coisas que estão ao seu lado perdem o sentido sem aquilo? Aquele homem que estava procurando aquela pérola, ele encontrou. E ele não olhava mais para as outras pérolas, para tudo que estava ao seu lado. Não, ele ao contrário, ele vendeu tudo, porque nada mais tinha tanto valor quanto aquela pérola, aquela pérola de grande valor que ele havia encontrado. Então ele estava disposto: eu vou abrir mão de tudo, eu vou vender tudo o que eu tenho para adquirir essa pérola. Eu acho interessante porque nos traz aqui 2 pessoas e 2 situações diferentes. Um encontrou por um acaso. O outro encontrou porque procurava. E essas 2 parábolas, elas falam do reino de Deus. Às vezes muitas pessoas não estão procurando, mas vão vivendo a sua vida e de repente encontram o Evangelho. De repente encontram uma palavra sobre Jesus. E aquilo mexe de tal forma conosco. Eu não sei você, se você se inclui nesse primeiro caso, de que você estava vivendo e de repente você esbarrou, de repente, sem querer, você foi apresentado a Jesus, sem querer, entre aspas.
Alguém chegou para você, entregou uma mensagem, entregou um folheto, mandou uma mensagem para você, te chamou para ir em um culto. Alguém falou de Jesus para você e você disse assim: é isso que eu quero para a minha vida. Todas as outras coisas que estão em minha volta, elas perderam a graça. A vida perdeu o sentido se eu não adquirir esse campo. Se eu não receber esse tesouro, nada mais tem sentido sem isso. E muitas pessoas vêm para o Evangelho assim. Elas não estão como o homem da pérola, que está procurando, que está pesquisando, que está querendo encontrar respostas. Talvez você que está aqui hoje, talvez alguém que está nos assistindo pela internet, é como esse homem da pérola. Você vive procurando a grande resposta. E aí você pesquisa em vários lugares, você frequenta várias religiões, você vai no espiritismo, você vai no catolicismo, você vai no umbandismo, você vai... muita coisa. Na igreja evangélica você vai na igreja da campanha, na igreja da profecia, na igreja do reteté, na igreja da palavra, na igreja do estudo, na igreja disso, porque você está procurando resposta. Até que um dia você acha. Eu não sei se esse foi o seu caso. De estar em um lado para o outro, procurando, eu preciso achar a resposta, eu preciso achar aquilo que mude a minha vida por completo, e de repente você encontra Jesus. E você começa a encontrar a resposta para tudo que você precisava ali. Nada mais faz sentido para você sem aquela pérola. Você achou a resposta. E aí os dois homens tomaram uma atitude semelhante. Eles venderam tudo que tinham para adquirir aquilo que queriam. Eles abriram mão de tudo que tinham para adquirir o que preenchia suas vidas agora. Será que nós, ao encontrarmos o Evangelho, será que nós, ao recebermos a mensagem do reino dos céus, que Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante a isso? Será que nós, quando, sem procurar, sem querer, esbarramos no tesouro, esbarramos no reino dos céus, esbarramos na palavra, esbarramos em Jesus, achamos? Será que nós, no meu caso eu fui esse da pérola, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, eu falei, eu preciso encontrar a resposta, eu preciso saber se é verdade. Tem algumas coisas onde eu estou que não me preenchem mais, eu preciso encontrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E será que quando nós encontramos, nós também abrimos mão de tudo para vivermos isso? Será que quando encontramos o reino, quando encontramos a grande pérola, quando encontramos o grande tesouro, nós também abrimos mão de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos para viver o reino? Não responda para mim, responda para você mesmo. Ou o que fazemos? Eu não mexo com pérola. Esses dias até achei um cordãozinho de pérolas. E aí levei num rapaz que entende, orando, ô Senhor, tomara que seja verdadeira. O
cara profissional no assunto, olhou, mordeu, botou, pegou um martelo e plástico. Falei, se fosse de verdade, você bateu o martelo, se fosse de verdade, não quebrava. E eu, na verdade, aquilo lá eu acho feio demais, aquele negócio, são umas bolinhas e tal, mas tem um valor. Não é um diamante, não é nada assim, mas tem o seu valor. Talvez se eu achasse uma grande pérola, aquilo não ia mudar muito a minha vida. Talvez muitas pessoas tenham esbarrado nesse tesouro, mas não tenham tomado atitude nenhuma quanto a isso. Talvez muita gente tenha encontrado essa grande pérola, mas não tem dado a importância que ela merece. Ela apenas vai agregar a outros. Esse terreno só vai valer a pena se ele agregar a outros, porque eu não estou disposto a vender tudo que eu tenho para adquirir este tesouro. Eu não estou disposto a vender todas as outras pérolas que eu tenho para adquirir esta pérola. O preço é muito alto. E quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de aceitar a Cristo, Jesus também nos fala de que há um preço a ser pago. E nós acostumamos a viver um evangelho sem preço. Nós acostumamos a viver um evangelho onde nós esperamos que Jesus faça tudo e nós não precisemos pagar nenhum tipo de preço. Nós começamos com o evangelho de que nós só recebemos e não damos. Nós acostumamos com o evangelho onde Deus faz favores, mas nós não fazemos nada, nem para Deus nem para ninguém. Abre sua Bíblia também lá em Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus também fala sobre o preço de ser um discípulo. Se você quiser ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. É assim ou não é assim? E aqui, Jesus está trazendo uma palavra, dizendo assim: olha, calcule o preço. Vira para alguém que está perto de você, para ele não dormir, e pergunte assim: você já calculou o preço? Que preço, pastor? O preço que você precisa pagar para servir a Jesus. Você já calculou o preço? Aquele terreno tinha um preço. Aquela pérola tinha um preço. E eles custaram tanto que aqueles dois homens tiveram que vender tudo o que eles tinham para adquirir. O preço foi alto. Aí já tem alguém aí dizendo assim no coração: ah, mas Jesus já pagou o preço. Sei disso. Jesus já pagou o preço. Mas Jesus está dizendo que nós não estamos falando aqui de um preço para você ser salvo. Estamos falando aqui de um preço para você ser discípulo. A salvação, ela é de graça. O preço foi pago.
Agora não significa que para ser salvo você vai viver de qualquer jeito. Porque esse mesmo Jesus que morreu na cruz foi o mesmo que diz assim: mas naquele dia virão alguns dizendo: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu rodei na igreja, em teu nome eu cantei no louvor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fui pastor, no teu nome eu fui bispo, no teu nome eu fui diácono, no teu nome eu passei álcool em gel nos irmãos na pandemia, no teu nome eu visitei hospitais, no teu nome eu fiz. E Jesus vai dizer assim: eu não conheço você. Você não tem nada a ver comigo. Um dia eu estava fazendo uma entrega em alguma cidade e um senhor me parou assim e disse assim: você é filho de fulano? Eu falei: não. E ele disse: é sim. Eu falei: não. Você é a cara dele? Eu falei: mas não sou filho dele. Diz: quem são seus parentes aqui? Eu falei: ninguém. Não, você tem parente aqui sim. Eu falei: não tenho. De que cidade na Bahia você é? Eu falei: eu não sou da Bahia, eu sou mineiro. Disse: não, você é baiano. Eu falei: moça, agora vai dar. E ele falou: você parece muito. Falou o nome da pessoa lá, eu não lembro. Você é a cara dele, dos filhos. Você tem certeza? Eu falei: tenho. Posso parecer, mas não tenho sangue. Eu posso parecer, mas não faço parte da família. O Senhor pôde me confundir com alguém da família, mas eu não era da família. Você está entendendo, amém? Você pode parecer, mas não é só a aparência, tem que ter a essência. Não é só vestir roupinha de crente, botar terno, gravata, botar vestido comprido, mudar as vestes, mudar o linguajar. Ah, mas eu não falo mais palavrão. Porque ser crente, o que é ser crente hoje? Vamos lá, o que é ser crente? Quando a pessoa se converte assim: você agora é evangélico, eu não fumo, não bebo e não faço sexo fora de casamento. Pronto, é crente. Não é isso? As pessoas hoje olham ser crente com isso. Ah, o cara bebia, deixou de beber, agora é crente. Que ele fumava, deixou de fumar, é crente. Esse cara era mulherengo, essa mulher agora não faz mais, é crente. E será que é só isso? Tem um preço muito mais alto a ser pago. E você já calculou o preço? Você está pagando o preço? Você já viu que você precisa abrir mão? Você já viu aquilo que você precisa vender para adquirir isso? Você está disposto a fazer isso? Você sabe das consequências que vêm sobre a tua vida com a atitude de vender tudo, com a atitude de calcular o preço? Você já parou para calcular as consequências das suas decisões? Você está disposto mesmo? Você está disposta mesmo a pagar esse preço? Você está disposto mesmo a calcular o preço e falar assim: eu vou pagar? Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, quando nós sentamos e calculamos, falamos: eu vou começar. E sabemos o preço que precisa ser pago. Sabemos o que é realmente o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo não é... Deixa eu tomar essa água aqui. As pessoas hoje em dia, muita gente, sabe qual é a igreja? Parece uma loucura o que eu vou falar, mas é a verdade. Sabe qual é a igreja que mais cresce no Brasil hoje? É a igreja dos desigrejados.
É o movimento evangélico que mais cresce hoje, não sei se no Brasil ou no mundo. É a igreja dos desigrejados. E por que uma pessoa se torna desigrejada? Porque ela está decepcionada com a igreja. Então ela serve a Jesus, mas ela não tem aliança com a igreja. Bem, biblicamente falando, não tem como ser de Cristo sem ser da igreja. Porque a palavra diz em diversos lugares que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja, nós somos o corpo, os membros de Cristo. E precisamos estar todos ligados uns aos outros. Então o movimento que mais cresce é dos desigrejados. E muitas vezes as pessoas são desigrejadas também porque estão decepcionadas com Deus. Você sabia disso? Porque Deus não curou. O que tem na pandemia agora de gente que abandonou a fé, o que tem na pandemia agora de pessoas que não querem mais saber de Deus porque acharam que Deus era obrigado a curar alguém que estava com Covid e morreu. Porque Deus era obrigado a manter o emprego dela naquela empresa que teve que demitir algumas pessoas para não fechar as portas, e aquele crente foi um dos demitidos, e então Deus agora deixou de ser o Deus da vida dele porque o deixou desempregado. Pessoas que estão decepcionadas com Deus porque tiveram que vender o seu carro que estava financiado, ou o banco foi lá e tomou, não tiveram como pagar. E aí se perguntam, mas Deus deixou. E a pergunta que eu faço é, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Será que essas pessoas calcularam o preço, realmente servir Jesus? Será que essas pessoas realmente encontraram o tesouro? Será que essas pessoas realmente encontraram a pérola? Ou era igual a pérola que eu levei para o cara que mordeu e é falso? Será que o evangelho que essas pessoas acham que estão vivendo é um evangelho verdadeiro ou é um evangelho falso? Será que esse reino é o reino dos céus ou é o reino da terra que está sendo apresentado e querendo ser vivido? Irmãos, nós temos pregado um Jesus que não existe muitas vezes. Infelizmente, as nossas igrejas têm ocupado muito tempo, têm gastado muito dinheiro para apresentar um Jesus que não existe. E é um Jesus que vai frustrar quem crê nele, porque chegará um momento que eles vão ver que aquele Jesus não existe. Um Jesus que é obrigado a curar, um Jesus que é obrigado a prosperar, um Jesus que é obrigado a abrir portas, um Jesus que é obrigado a fazer, um Jesus que parece mais com o Silvio Santos. É porque no meu tempo tinha um programa do Silvio Santos que tinha a Porta da Esperança. Hoje a gente prega, né? Eu preciso atualizar a televisão. A pessoa escrevia uma carta para o Silvio. Olha só, escrevia uma carta. Tem jovem aqui na igreja, o que é isso? Era uma espécie de mensagem de WhatsApp, um e-mail que você colocava no correio e 2 semanas depois chegava no destinatário. E aí o Silvio Santos olhava aquela carta e alguém pedia alguma coisa. E a pessoa mandava lá um recado, Silvio Santos, eu quero uma geladeira. Silvio Santos, eu quero um fogão. Meu avô ganhou um Fusca na Porta da Esperança. O velho ganhou um Fusca. E é de verdade. Ganhava mesmo. Tinha gente que escrevia para a Porta da Esperança para conhecer um artista. Quero conhecer o Pelé. Quero conhecer o Messi.
E aí o Silvio Santos, vamos abrir a porta da esperança. Aí era cortina igual aquela que a gente tem aqui, aí as cortinas abriam. Aí às vezes abria, não tinha nada. Mas às vezes abria e estava lá o pedido. E às vezes nós pensamos que Jesus é o Silvio Santos. Ou o Luciano Huck. Vou mandar um e-mail para o Luciano Huck, eu tenho um carro caindo aos pedaços, ele vai reformar. A minha casa está caindo aos pedaços, vou reformar. Nós começamos a associar Jesus com a nossa vontade humana. Nós começamos a criar um Deus que venha satisfazer a minha vontade para cá, e desde a época de Jesus que é assim, eu estou encerrando. Jesus ele veio apresentar o reino dos céus, que não tem nada a ver com nada aqui nesse mundo. E também o que Jesus está dizendo é que nós não vamos começar a viver esse reino lá. Esse reino é implantado hoje aqui no nosso coração, amém? Então há uma mudança de realidade, há uma mudança de vida hoje. De um reino que é real. As pessoas naquele tempo queriam: Jesus, destrona Roma, Jesus, vamos ganhar, vamos bater César, vamos matar todo mundo, vamos tocar o terror, vamos tomar posse disso aqui, porque o Senhor veio como Davi, Davi era o cara, Davi matou todo mundo, Davi ganhava isso, Davi ganhava daquele povo, Davi conquistava aquele território, Davi aniquilava aquele rei. Se o Senhor é o filho de Davi, então bora, pega o cavalo e a espada. Jesus pegou, foi um jumento. As pessoas, vamos Jesus, Jesus, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus, é diferente, o reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aqui, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, no meu reino é diferente. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Ele já deixou o preço é esse, você está disposto? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a viver? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos? Você está disposto a fazer tudo por Ele? Esse Jesus, Ele é real. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele vai voltar para buscar uma igreja santa. Ele vai voltar para buscar uma igreja que tem intimidade com Ele. Ele não vai buscar uma igreja que só o procura para favores. Ele vai buscar uma igreja que tem intimidade, que o ama pelo que Ele é. Sabe, as pessoas dizem que o maior amor que existe é o amor de mãe. Acho que o pai ama muito. Mas eu acredito que a mãe, ela que gera, né? Tem toda aquela ligação, sai. Porque tem umas coisas que não explica se não for amor. O cara tá lá na cadeia, acabou de matar uma pessoa, a mãe tá lá visitando, chorando, passando toda aquela humilhação, ela tá lá e alguém vai dizer, mas é meu filho. Tem pai também que vai, mas a maioria das vezes você vê na televisão aquele negócio todo, quem está lá chorando, sofrendo, respondendo delegado, ouvindo coisa, a mãe, e aí vai dar entre, é meu filho. Será que nós amamos a Deus? Será que nós temos realmente entendido o que é esse amor? Ou só amamos quando está tudo bem? Só amamos quando temos as coisas? Só amamos quando Ele nos cura, quando Ele abre portas? Só amamos quando Ele restaura? Só amamos quando nós rodamos? Só amamos nessa parte?
Ou será que estamos dispostos a amar mesmo em meio ao sofrimento? Será que estamos dispostos a amar mesmo em meio à dor? Será que estamos dispostos a viver o que os discípulos viviam, que eles declaravam: Senhor, nós nos alegramos porque nos consideramos agraciados? Vou trazer uma conjectura para cá: agraciados, escolhidos para passar, padecer perseguição pelo seu nome. Paulo e Silas estão presos. Esse Deus, por que não matou o cara? Por que Deus deixou a gente aqui? Por que Deus não fez? Não é assim que a gente, muitas vezes, a pessoa fala mal, a pessoa diz assim: eu sou crente, vai ver, Deus vai. Não, irmão. Esse Deus não existe, não. Paulo e Silas estão lá dentro da cadeia, presos, não murmuraram, não falaram nada, estavam felizes de padecer perseguição por causa de Cristo. Um olhou para o outro: tem violão? Não tem. Tem nem gaita, né? O instrumento chatinho é aquele negócio de gaita, né? Tinha nada. Aí um olhou para o outro: vamos cantar? Vamos. E começaram. Quem sabe lá, rude cruz se erigiu. Aí vai Silas, ela o dia. Começaram a cantar. E começaram a orar. E todo mundo começou a olhar e falou: que povo maluco, está passando provação. O cara levou chibatada, o cara está preso por causa desse Jesus. E ele está adorando esse Jesus. Ele vai morrer por causa desse Jesus. E ele está adorando esse Jesus. Aí Jesus apareceu, mandou um terremoto para aquele lugar, e as celas se abriram, e todos que estavam vendo aquilo lá se renderam e disseram: eu também quero conhecer esse Jesus. Qual é o Jesus que você segue? Qual é o Jesus que você está servindo? Fica de pé. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, como esterco, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: eu também tenho por perda todas as coisas. Eu abri mão de tudo. Eu vendi tudo o que eu tinha, porque eu encontrei a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual eu olhei tudo que estava do meu lado e considerei como escória, como nada, como lixo, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Qual é o preço que você precisa pagar hoje para alcançar a Cristo? Ah, mas não é Cristo que tem que me alcançar? Paulão acabou de falar aqui que ele fez para alcançar a Cristo. Em outro lugar ele vai falar: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana graça de Deus em Cristo Jesus. Em outro lugar ele diz: não que eu acha que eu já tenho alcançado a minha salvação, mas eu faço. Aí ele vai dizer: esqueço das coisas que para trás ficam. O que você precisa fazer hoje? Qual é o preço que você precisa pagar hoje? Não é dinheiro,
é atitude, é decisão. É olhar e falar: eu vou começar e não vou parar na metade. Como aquele homem que senta para calcular o preço daquela torre: eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. E vou até o final. Feche teus olhos. Senhor Deus, Tu és um Deus que nos dá oportunidades. O Senhor é um Deus paciente, benigno, que sempre nos dá uma nova oportunidade. Nós queremos Te conhecer melhor, mais. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós encontramos a Tua palavra. Nós encontramos o Teu reino. E nós queremos abrir mão de tudo que está em nossa volta para alcançarmos esse tesouro que encontramos. Nós andamos em muitos lugares. E nenhum lugar foi tão bom, tão verdadeiro, do que quando encontramos o Senhor, quando achamos essa grande pérola de valor, quando encontramos a Tua palavra. Sabemos que há um preço a pagar, sabemos que há uma decisão a tomar, sabemos que há algo a fazer. E eu estou disposto a pagar o preço necessário. E eu estou disposto a fazer o que é preciso para viver. Senhor, que o Senhor possa sondar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa ver aquilo que está dentro, no profundo, aquilo que é escondido em nosso coração, que o Senhor possa nos sondar por inteiro. Como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, tira. Nos diz, ó Deus, o que nós precisamos fazer. Nos mostra, Deus, as áreas que precisamos mudar. Nos mostra o preço. Estamos dispostos a pagar. Porque o maior preço já foi pago lá na cruz. O Senhor nos resgatou. Nós queremos também pagar o nosso preço, Senhor. Nós queremos pagar o preço da obediência. Nós queremos nos curvar ao Senhor e que o Senhor seja o nosso Senhor e Salvador. Nós queremos viver para o Teu reino, porque não encontramos nada mais valioso do que isso nessa terra. Queremos abrir mão de tudo para viver o Teu reino aqui. Muda-nos. O Senhor disse ao jovem rico: ainda te falta uma coisa. Diga-nos, ó Deus, assim como o Senhor disse àquele jovem o que lhe faltava. Mostra-nos o que nos falta. Aponta, Deus, o que devemos fazer. Fala ao nosso coração, ó Deus, quais decisões precisamos tomar. Não queremos perder a oportunidade. Não queremos deixar para depois. Não queremos deixar para amanhã, porque pode ser tarde. Queremos fazê-lo hoje. Queremos fazê-lo logo, pois encontramos aquilo que tanto precisávamos, aquilo que tanto ansiávamos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus.